Nem todas as histórias começam com reis, profetas ou vitórias. Algumas começam com dor, perda e silêncio. Esta é a história de uma mulher estrangeira, moabita, viúva, pobre e ainda assim escolhida para fazer parte do plano eterno de Deus. Seu nome era Ruth. E seu passado, aos olhos do povo de Israel, era um obstáculo intransponível. Ela vinha de Moabe, nação nascida de um episódio vergonhoso envolvendo Ló e suas filhas, e associada a deuses esquecidos como Quemos, tão distantes do Deus de Abraão quanto as estrelas do céu. Mas o que a religião desprezava, a graça redentora iria transformar. Poucos sabiam, mas nos bastidores do tempo, Deus já havia feito isso antes. Uma mulher chamada Raabe, também estrangeira, também improvável, foi salva em Jericó e tornou-se mãe de Boaz, o homem que um dia mudaria a vida de Ruth. O sangue da prostituta cananeia e da camponesa moabita correria junto nas veias daquele que seria chamado filho de Davi. Por que Deus escolhe os que o mundo rejeita? Por que mulheres sem pátria, sem nome, sem mérito humano, acabam inscritas na genealogia do Messias? Esta não é apenas uma narrativa do Antigo Oriente. Esta é uma chave, um espelho, um convite. Ao seguir os passos de Ruth, você verá mais do que uma história de amor. Verá os caminhos secretos da providência. Ouvirá ecos de promessas feitas a Abraão cruzando fronteiras, desafiando leis e superando preconceitos. E quem sabe, entre campos de cevada e noites silenciosas na eira, você descubra que a história de Ruth é, na verdade, a sua também. Ninguém escolhe onde nascer. Ruth nasceu em Moabe, um pequeno reino a leste do Mar Morto, separado de Israel por colinas, por orgulho ancestral e por uma ferida que nunca cicatrizou. Os moabitas eram descendentes de Ló, sobrinho de Abraão, por meio de um ato de desespero e vergonha. As próprias filhas de Ló, após a destruição de Sodoma, embriagaram o pai e tiveram filhos com ele. Desses filhos nasceram duas nações, Amon e Moabe. Desde então, Israel e Moabe viveram entre tensões, fronteiras e memórias amargas. A religião moabita girava em torno de Quemos, um deus exigente, associado a sacrifícios humanos e guerras violentas. Alguns estudiosos antigos associam Quemos a versões tardias de deuses mesopotâmicos como Nergal ou aspectos sombrios de Enlil, deuses de julgamento e catástrofe. Se fosse esse o caso, Ruth cresceu sob a sombra de divindades que inspiravam medo, não esperança. Mas, mesmo em Moabe, havia silêncio. Um silêncio que falava mais alto que os cânticos do templo de Quemos. Um vazio que nenhuma oferenda conseguia preencher. Ela cresceu talvez como qualquer filha de camponeses moabitas, moldando o barro, aprendendo os ritos, olhando de longe as fronteiras proibidas de Judá. E então chegaram eles. Elimeleque, Noemi e seus 2 filhos. Viam de Belém, a casa do pão, mas vieram famintos. A terra em Judá havia secado. O que era casa virou exílio. O que era promessa virou necessidade. Moabe abriu as portas para os forasteiros hebreus. E Ruth conheceu Malom, filho mais velho de Noemi. Casaram-se, talvez sem festa, talvez com esperança, talvez com silêncio. Mas a terra que havia recebido os hebreus tornou-se também lugar de luto. Primeiro morreu Elimeleque, depois Malom, depois Quilion. 3 túmulos, 3 viúvas, 3 futuros interrompidos. Ruth ficou com Noemi, não por obrigação, não por honra. Ficou porque algo dentro dela, algo antigo, algo que nenhum deus moabita havia tocado, começou a despertar. Noemi, agora velha, quebrada, desejava voltar. Voltem para suas casas, filhas minhas, disse às noras. Voltem aos seus deuses, às suas chances. Orfa chorou e voltou. Era o lógico, o sensato.
Mas Rute olhou para além das colinas. Olhou para a mulher que havia lhe falado de um Deus diferente, um Deus que prometia aliança, que cuidava das viúvas, que não exigia sangue inocente. Um Deus que chamava por nome e não por sacrifício. Rute respondeu com palavras que ecoariam pela eternidade. Não insistas comigo para que te deixe. Para onde fores, irei. Onde repousares, repousarei. Teu povo será meu povo, e teu Deus, meu Deus. Nessa frase, Rute virou uma estrangeira em sua própria terra para se tornar herdeira em uma terra estrangeira. Ela não sabia. Mas ao cruzar as fronteiras de Judá, estava também cruzando a linha do tempo. Seu nome, até então conhecido apenas entre os moabitas, seria inscrito entre reis e profetas. E a decisão tomada no silêncio do luto se tornaria o início de uma herança eterna. Moabe havia lhe dado um túmulo, mas Belém, essa casa de pão, estava prestes a lhe dar um destino. O caminho de Moabe até Belém não era apenas geográfico, era espiritual, era simbólico. Cada passo que Rute dava ao lado de Noemi era um passo longe dos deuses de sua infância e mais perto de um Deus que ela mal conhecia, mas já confiava. Chegaram no tempo da colheita da cevada. A cidade, pequena, murmurava como um campo agitado pelo vento. As mulheres reconheceram Noemi. É esta Noemi? Mas ela respondeu: não me chamem de Noemi, chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. E ali estava Rute, ao lado da amargura de sua sogra. Estrangeira, viúva, sem nome entre o povo, sem direitos, sem promessa visível, mas Deus já estava escrevendo. Nos bastidores do tempo, ele costurava os fios da redenção com mãos invisíveis. Segundo a lei de Israel, os pobres e estrangeiros tinham permissão para colher sobras nos campos, uma espécie de misericórdia prática, plantada nas entrelinhas da Torá. O mesmo Deus que ordenava festas, também ordenava compaixão. Deixa-me ir ao campo, apanhar espigas atrás daquele que me favorecer. Disse Rute a Noemi. E foi. Não escolheu o campo. Apenas foi. O texto bíblico diz: e aconteceu que, como se fosse acaso. Mas os que conhecem os caminhos de Deus sabem, em sua história, não há acaso, há providência. O campo onde ela entrou pertencia a Boaz, um homem justo, parente de Elimeleque. Mas Rute não sabia disso. Ela apenas se abaixava, espiga por espiga, curva após curva, debaixo do sol da Palestina. Suas mãos, acostumadas ao barro moabita, agora tocavam o trigo da promessa. Alguns estudiosos dizem que ela usava um vestido simples, talvez de linho cru, cabelos presos, poeira nas sandálias. Mas havia nela algo que não era visível, uma dignidade que vinha da fé. E os olhos de Boaz, homem experiente, conhecedor das escrituras e das histórias do povo, perceberam isso. De quem é essa moça? Perguntou ele aos servos. Não disseram: é uma moabita, nem é uma viúva. Disseram: é aquela que voltou com Noemi do país de Moabe. Voltado, escolhido, ação, compromisso. Boaz se aproxima, não com palavras de superioridade, mas com bênção. Ouviste bem, minha filha, não vás colher em outro campo, beba da água que os servos tirarem. Ouvi tudo o que fizeste por tua sogra. Rute se prostra. A moabita se curva diante do israelita, mas o que se manifesta ali é algo mais profundo. A graça quebrando as fronteiras, a misericórdia alcançando o inesperado. Ela responde: por que achei graça aos teus olhos, sendo eu estrangeira? Ah, se ela soubesse! Se soubesse que aquele homem não era apenas dono de terras. Era filho de Raabe, a prostituta que salvara espias em Jericó. Filho de outra mulher estrangeira, que ousou crer. Ali, nos campos de Belém, dois legados improváveis se encontravam: o de Raabe e o de Rute.
Duas mulheres à margem, duas histórias resgatadas, dois nomes que o mundo tentaria esquecer, mas que Deus escreveria na genealogia do seu filho. À tarde, Boaz ordena: deixem espigas para ela. Não a repreendam. Tratem-na com bondade. Ruth volta para casa com um efa de cevada, uma medida tão abundante que Noemi entende que algo sobrenatural está em movimento. Bendito seja o homem que te acolheu, diz a sogra. E quando ouve o nome Boaz, seus olhos brilham. Ele é um dos nossos resgatadores, murmura. Ruth nada entende, apenas colheu espigas. Mas sem saber, começou a colher um destino. Para a maioria, Belém era apenas uma aldeia no alto das colinas de Judá, um lugar pequeno, onde o trigo dançava ao vento e as histórias passavam de geração em geração nas praças empoeiradas. Mas para Ruth, Belém era mais do que geografia. Era promessa. Ela não carregava mapas. Não falava o hebraico com perfeição. Não conhecia todas as leis. Mas havia algo em seus passos mesmo entre espigas e sombras que revelava fé. A terra que pisava era sagrada. Cada punhado de cevada que recolhia era mais do que sustento. Era profecia. A antiga Moabita agora andava por solo ancestral. O mesmo chão onde Abraão levantara tendas, onde Isaque cavara poços, onde Jacó erguera colunas. Ela era estrangeira. Sim, mas respirava o mesmo ar das promessas. Na cultura israelita, terra e fé estavam entrelaçadas. A herança prometida a Abraão incluía ambos, descendência e solo. Estar em Israel para Ruth era mais do que mudar de país. Era entrar em um pacto invisível, de aliança e pertença. Enquanto as estações avançavam, a cevada dava lugar ao trigo. E com o trigo vinha a eira, o lugar onde o grão era separado da palha. Lugar de transição, lugar de decisão. Noemi via tudo. Sua amargura de antes começava a derreter diante da fidelidade de Ruth e da bondade de Boaz. Mas ela sabia, a colheita não era o fim. Ruth precisava mais do que alimento. Precisava de um futuro, de uma cobertura, de um nome. Filha minha, disse Noemi, não hei de buscar descanso para ti, para que te vá bem. Descanso, em hebraico, era mais do que repouso físico. Era lar, era aliança, era a certeza de não estar só. E Noemi tinha um plano. Boaz era parente. Um dos que podiam exercer o papel de redentor, o Goel, aquele que podia restaurar o nome do morto, proteger a viúva, comprar a herança perdida. Não era apenas uma formalidade. Era um ato sagrado, uma ponte entre o passado interrompido e o futuro restaurado. Noemi instrui Ruth com cuidado. Lava-te, unge-te, põe os teus melhores vestidos. Cada gesto tinha um peso simbólico. A lavagem, purificação. A unção, consagração. As vestes, dignidade. Desce a eira, diz ela. E quando ele se deitar, nota o lugar. Descobre seus pés e deita-te ali. E ele te dirá o que deves fazer. Aos olhos modernos, o ato pode parecer ousado, mas, à luz da cultura hebraica, era um gesto de humildade e de pedido formal de resgate. Era a viúva dizendo: lembra-te da lei e lembra-te de mim. Ruth não questiona. Tudo o que me disseres, farei. Ela não sabia o que esperava, mas sabia quem a conduzia. Naquela noite, enquanto a lua repousava sobre as colinas, Boaz jazia ao lado da eira, depois de comer e beber com alegria. O vento sussurrava entre os feixes, e ali, em silêncio sagrado, Ruth se aproxima. Descobre seus pés. Deita-se. À meia-noite, Boaz estremece. Há alguém ali. Ele pergunta: quem és? E a resposta de Ruth é suave como o orvalho, firme como a rocha. Sou Ruth, tua serva. Estende teu manto sobre mim, pois tu és resgatador. Ela usa a mesma imagem que Boaz havia dito antes. Vieste refugiar-te sob as asas do Deus de Israel.
Agora, ela pede que ele seja a expressão humana dessa cobertura divina. Boaz se comove. Bendita sejas tu, filha minha. Tua bondade agora foi maior do que a primeira, pois não foste atrás de jovens, nem pobres, nem ricos. Ele vê nela algo que vai além da juventude ou beleza. Vê caráter, vê propósito, vê aliança. E ali, entre palha e promessas, nasce algo eterno. Não um romance, mas uma resposta. Boaz promete: farei tudo por ti, pois toda a cidade sabe que és mulher virtuosa. A mulher sem nome entre os hebreus agora era conhecida por sua virtude. A estrangeira tornara-se exemplo, mas havia um detalhe. Há um outro parente mais próximo, diz Boaz. Se ele te resgatar, bem. Se não, eu o farei. Vive o Senhor. E antes que o sol se erga, Boaz enche o manto de Rute com 6 medidas de cevada. Era sustento. Mas também era sinal, um gesto silencioso que dizia: o processo já começou. Rute volta para casa. Noemi, ao vê-la, pergunta: como te foi, minha filha? Ela ouve tudo. Sorri e diz: espera, filha, até saberes como se resolverá o caso, porque este homem não descansará até concluí-lo. O sol nasceu como em qualquer outro dia sobre Belém, mas aquele dia carregava um peso eterno. Boaz já estava de pé, não por ansiedade, mas por propósito. Havia algo dentro dele que não podia esperar, algo mais forte que convenções, mais nobre que interesse. Uma missão selada entre leis e misericórdia. Ele foi direto à porta da cidade, o lugar das decisões. Era ali, entre pedras antigas e juízes sentados, que alianças eram firmadas, heranças transferidas, nomes restaurados. Boaz senta-se, espera. E então, como se por acaso, mas nunca é acaso, nas mãos de Deus passa o outro parente, o mais próximo, o que pela lei tinha o primeiro direito de resgate. Chega-te, fulano, e assenta-te aqui. Fulano, sem nome. A Escritura, com propósito silencioso, não registra sua identidade, e talvez porque a omissão de um chamado seja, por si só, um julgamento. Boaz reúne 10 anciãos, um quórum legal, um círculo de testemunhas. E então começa. Noemi voltou dos campos de Moabe. Ela vende parte da terra que pertencia a nosso irmão Elimeleque. Pensei em informar-te. Se quiseres resgatar, faze-o. Se não, eu farei. O homem não hesita. Terras são bens. Terras são segurança. Eu a resgatarei, responde ele. Mas Boaz não terminou. Ele conhecia o protocolo, conhecia a lei, mas acima de tudo, conhecia o coração de Deus. No mesmo dia em que tomares a terra, deverás também tomar por mulher Rute, a moabita viúva de Malom, para levantar o nome do morto sobre sua herança. Silêncio. Um longo silêncio. O que era negócio torna-se responsabilidade. O que parecia ganho torna-se sacrifício. E então vem a resposta: não posso resgatar para mim. Não quero comprometer minha herança. Resgata tu. Eu não posso. Ele podia, mas não quis. E ali, na presença dos anciãos, o homem retira a sandália e a entrega a Boaz, conforme o costume antigo em Israel. Era símbolo de renúncia, de transferência de direito, de encerramento. Boaz ergue-se e com voz firme declara: vós sois hoje testemunhas de que adquiri da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também que tomo por mulher a Rute, a moabita, viúva de Malom, para restaurar o nome do morto sobre sua herança, para que o nome não se apague de entre seus irmãos, nem da porta de sua cidade. Silêncio novamente, mas desta vez é o silêncio que precede a bênção. E o povo responde em uníssono: sejamos testemunhas, que o Senhor faça a mulher que entra em tua casa como Raquel e Leia, que edificaram a casa de Israel. Que sejas poderoso em Efrata e tenhas um nome celebrado em Belém.
Eles não sabiam, mas profetizavam. Compararam Ruth às matriarcas. Deram a ela um lugar entre aquelas que geraram tribos. Eles declararam o futuro sem conhecer os detalhes. E que a tua casa seja como a de Perez, que Tamar deu a Judá, pela descendência que o Senhor te conceder por esta jovem. Mais uma vez, uma lembrança desconfortável. Tamar também foi uma mulher que usou o sistema de resgate, desafiando limites para garantir o cumprimento de um direito. A Bíblia não apaga essas histórias. Transforma-as em lembretes. Deus redime o improvável. Boaz e Ruth agora estão unidos. A estrangeira e o redentor. A mulher que colhia restos agora caminha como senhora da casa. Mas mais do que isso, ela carrega no ventre a promessa. Não foi apenas um casamento. Foi uma reconciliação entre passado e futuro, entre perda e restauração, entre exclusão e pertença. Deus havia escondido o Redentor à vista de todos. Não era o primeiro. Era o escolhido. E na genealogia do céu, uma moabita sem herança tornou-se chave para o nascimento de um rei. A colheita havia terminado. Os campos estavam em repouso. Mas algo novo brotava não da terra, mas do ventre. Ruth agora era esposa de Boaz. Mas mais do que isso, era parte da história de Israel. Uma mulher antes estrangeira, agora enraizada entre as promessas. O lar que começou com luto agora se enchia com riso. O vazio da viuvez se convertia em esperança palpável. E então aconteceu. O milagre discreto, a bênção silenciosa que transforma o ordinário em eterno. E o Senhor concedeu que ela concebesse e deu à luz um filho. Tão simples a frase, tão profundo o significado. A Bíblia não diz que foi sorte, nem que foi apenas tempo. Diz, o Senhor concedeu. A mesma Ruth que havia entrado em Belém como viúva pobre agora, segurava em seus braços a continuidade de uma promessa. O útero que talvez estivesse fechado em Moabe foi aberto em Israel sob a sombra da aliança, debaixo do cuidado da providência. As mulheres da cidade, aquelas que antes chamaram Noemi de Mara, agora voltam, mas não com lamentos, com louvor. Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar um resgatador. Dizem elas a Noemi. Repare, o louvor não é primeiramente dirigido a Ruth nem a Boaz, mas ao Deus que não abandona, ao Deus que transforma perda em propósito, ao Deus que responde com fidelidade aos corações quebrados. Este menino será restaurador da tua alma e sustentador da tua velhice. Pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. 7 número da perfeição. E ainda assim dizem, Ruth vale mais. Uma estrangeira, sem herança, sem sangue israelita, é agora exaltada como modelo de amor, fidelidade e valor. A moabita se torna padrão. A que não era contada entre os filhos, agora supera todos eles. Noemi, que antes disse estar vazia, agora está cheia. A mesma mulher que dissera, o Todo-Poderoso me fez amarga. Agora embala em seus braços a doçura da redenção. Ela toma o menino, coloca-o no colo. Torna-se sua ama, não é apenas avó, é sinal de continuidade, de reconciliação. O nome do menino é dado Obed. Obed significa servo. Um nome simples, humilde, mas profundamente simbólico. Ele seria o pai de Jessé, e Jessé, o pai de Davi, e Davi, o homem segundo o coração de Deus, o pastor que se tornaria rei, o poeta que escreveria os salmos que atravessariam milênios, o guerreiro de cuja linhagem viria o Messias. Mas tudo começou aqui, com uma viúva, com uma estrangeira, com uma escolha improvável que parecia pequena, mas que se tornou eternamente significativa. Obed carrega em seu sangue 2 mulheres que o mundo jamais escolheria, Raabe e Ruth.
Uma foi prostituta em Jericó, a outra, camponesa moabita. Ambas estrangeiras, ambas improváveis, ambas redimidas. E agora o Deus de Israel selava sua assinatura no ventre de Rute, como quem diz: eu escrevo minha história através dos que o mundo despreza. Quem poderia prever que na casa de Boaz nasceria a promessa? Quem poderia imaginar que da dor de Noemi surgiria um neto que carregaria o destino do reino? A herança viera, mas não pela via esperada. Não por títulos, nem linhagem pura, nem prestígio social. Veio pela graça, pela fidelidade, pela escolha divina. E em Belém, a cidade cujo nome significa Casa do Pão, nascia não apenas uma criança, nascia uma linhagem. Um dia, séculos depois, outro menino nasceria ali. Também filho de promessa, também filho de escândalo aparente. Também herdeiro de uma herança impossível. Mas, por enquanto, havia apenas riso. E o som leve do choro de um recém-nascido, primeira nota de uma canção que ecoaria até a eternidade. Algumas histórias terminam com um ponto final. A de Rute termina com uma linha de nomes, de gerações, de promessas cumpridas no tempo certo. E estes são os descendentes de Perez. Perez gerou Hezron. Hezron gerou Rão. Rão gerou Aminadab. A sequência parece comum, mas cada nome é uma ponte. Cada geração é um passo mais perto de um plano que nem os profetas ousavam sonhar com clareza. E então, no fim dessa cadeia sagrada, o nome ressoa com força. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi. Davi, o menino pastor, o matador de gigantes, o cantor do deserto, o rei ungido. Sem Rute não haveria Obed. Sem Obed não haveria Jessé. Sem Jessé não haveria Davi. E sem Davi não haveria trono messiânico. Nem Belém como palco profético, nem esperança universal. Mas a história não para no Antigo Testamento. Quando abrimos o Evangelho segundo Mateus, encontramos novamente a mesma linha. Agora, completa. Agora, revelada. Salmão gerou Boaz, de Raabe. Boaz gerou Obed, de Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. E a genealogia continua. Passa por reis justos e reis quebrados. Atravessa o exílio da Babilônia. Sobrevive à perda do templo. E chega, enfim, à promessa encarnada, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Rute está ali, gravada entre os nomes que formam o fio sagrado da redenção. A moabita, a estrangeira, a viúva, a improvável. Seu nome, que poderia ter desaparecido no deserto, tornou-se pedra fundamental do plano divino. Mas o que isso nos ensina? Que Deus não escreve com tinta humana. Ele escreve com graça. Ele não escolhe os mais fortes, mas os mais fiéis. Não se impressiona com genealogias perfeitas, mas com corações dispostos. Rute não apenas entrou em Israel, ela foi injertada, como Paulo diria séculos depois. Vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Efésios 2, 13. A história de Rute é a primeira sombra da igreja, o povo que viria de fora, mas seria chamado de dentro. Ela é o prototipo do gentio redimido. A figura da noiva estrangeira, que encontra abrigo sob as asas do Redentor. Boaz, por sua vez, é mais que um bom homem. Ele é um tipo de Cristo. Assim como Boaz era parente próximo, Jesus tornou-se carne da nossa carne. Assim como Boaz podia redimir, Jesus quis redimir. Assim como Boaz selou a redenção com um ato público e legal, Jesus selou a nossa com sangue e cruz. A cena na eira, onde Rute pede proteção sob o manto de Boaz,
é reflexo da oração mais profunda do coração humano. Estende sobre mim a tua cobertura, porque tu és redentor. E como Boaz respondeu com graça, Jesus responde com cruz e ressurreição. A herança de Ruth, portanto, não é apenas biológica, ela é teológica, profética, eterna. Sua decisão seguir Noemi, escolher um povo que não era seu, um Deus que mal conhecia, foi mais do que fé. Foi cooperação com o plano de salvação da humanidade. Quantas vidas já foram tocadas pelas canções de Davi? Quantos foram libertos pelas palavras dos salmos? Quantos choraram ao ler? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tudo isso nasceu em uma escolha silenciosa, feita no luto, na pobreza, na estrada poeirenta de Moabe para Belém. E hoje, milhares de anos depois, essa história continua viva, não apenas em livros, mas em cada alma que, como Ruth diz, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Você também pode carregar uma linhagem eterna, não de sangue, mas de fé. Você também pode dizer sim ao chamado. Você também pode encontrar abrigo sob as asas do Redentor. A história de Ruth começou no luto e terminou no trono. Começou na perda e floresceu em herança. Começou no silêncio e ecoa hoje na eternidade. Porque no fim, não é sobre Moabe nem sobre Belém. É sobre o coração de um Deus que escolhe os improváveis para cumprir o impossível. A história de Ruth não é apenas uma memória antiga preservada em pergaminhos sagrados. É uma semente viva, é um espelho silencioso que reflete escolhas que ainda hoje mudam destinos. De Moabe a Belém, da viuvez à maternidade, da rejeição ao lugar de honra, cada passo de Ruth revelou algo sobre o coração de Deus, que ele não escolhe pelas aparências, mas pela disposição do coração, que ele não se esquece do fiel, mesmo quando o mundo vira as costas, que ele usa perdas como pontes e dor como matéria-prima para milagres. Ruth não sabia onde seus passos a levariam, não tinha garantias, mas disse sim, e esse sim atravessou os séculos. Esse sim gerou um rei. Esse sim preparou o caminho para o Salvador. Hoje, o mesmo Deus que viu Ruth no campo, que escreveu seu nome na linhagem de Davi, que entrelaçou sua história à de Jesus, é o mesmo Deus que olha para você. Talvez você se sinta estrangeiro em sua própria vida. Talvez carrega perdas que ainda não compreende. Talvez recolhe espigas de fé em dias cansados. Mas se o seu coração ainda diz, teu Deus será o meu Deus, então saiba, você já está na história, porque Deus continua escrevendo, e Ele ainda usa os improváveis para cumprir o impossível. Com fé humilde, com escolhas corajosas, com passos sinceros como os de Ruth,